lar da igreja, em uma profecia, ou até numa revelação, em um sonho, podemos encontrar o Senhor. Mas uma coisa eu quero te dizer, e que você abra os seus olhos para ver: sempre você tem encontrado o Senhor em meio às tuas batalhas, porque Ele está de frente de todas elas, te declarando vitória em nome de Jesus. Então, se você tem visto o Senhor nas suas batalhas, levante as suas mãos e diga: Senhor, vem comigo nas minhas batalhas, não me deixa só, não me desampara, Senhor, para que eu não possa, Deus, ser derrotado diante dos teus inimigos. Isso em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia. Se você está de pé, é porque o Senhor tem vencido por você. Assim como Davi venceu Golias, o Senhor está na frente da batalha. Oh, aleluia, cante. Nada irá resistir enquanto adoramos. Glória a Deus, aleluia. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Levante as suas mãos e adore. Aleluia, glória a Deus. Vitorioso és, na tempestade está. Declare: seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Seu nome imutável é. Oh, imutável é. Vamos declarar mais uma vez, aleluia. Com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Oh, aleluia. Em meio às tribulações, diga: em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, e nós o adoramos. Levante sua mão e diga: vitorioso, aleluia. Oh. Vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Seu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Oh, imutável é. Diga: o inferno vai estremecer, nada irá me impedir, eu adorarei.
Declare, vá, muralhas. Oh! Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Levanta a mão para o céu e declara, vai, irmão. Aleluia! Vitorioso! Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, oh, imutável é. Todos aqueles que esperam no Senhor verão vitória, aleluia, como um trovão. Você vai declarar agora, como um relâmpago que corta do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, aleluia. Nós estamos esperando o Senhor, nós estamos esperando o Senhor. Cante como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Mais uma vez, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Oh, aleluia. Teu nome imutável. Não fique triste diante das tribulações, nem diante das aflições, porque o Senhor nosso Deus é aquele que está conosco. E como Ele foi, Ele será mais uma vez. E você mais uma vez contará testemunhos de vitória, porque o Senhor será contigo em todas as batalhas. E você poderá dizer, venci, porque o Senhor era comigo. Isso em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, que bom que você está aqui. Aleluia. Como um trovão impetuoso,
grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Aleluia, Deus é bom, amém, igreja? Vamos receber o Leonardo, vai trazer a palavra de hoje. Vamos levantar as mãos para esse homem de Deus. Pai, aqui está teu filho, Senhor, que o Senhor possa usá-lo tremendamente para falar conosco, para ministrar os nossos corações. E tudo aquilo que venha se levantar contra, Pai, caia por terra em nome de Jesus. E que ele possa ter paz, guarda também a sua casa, a sua família. E que nesse momento, Senhor, ele possa ser instrumento nas tuas mãos. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas, Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Juntos a gente vai poder desfrutar da palavra de Deus, mergulhar na sua palavra, descobrir mais sobre a palavra do Senhor, porque essa é o nosso prazer, é isso que a gente tem de melhor disponível para a gente, que é desfrutar da palavra do Senhor, é poder estudar, é poder mergulhar na palavra de Deus, amém? E a gente tem feito isso todas as quintas-feiras. Se você é um visitante, se você é uma visitante aqui nessa noite, nos cultos de quinta-feira a gente estuda a palavra de Deus e a gente tem o nosso momento de oração. E algumas quintas-feiras a gente começou a estudar sobre os profetas menores, os profetas do Antigo Testamento. A gente já passou aí pelo Novo Testamento, boa parte dele. E no momento a gente está estudando os profetas menores. E o profeta que eu vou estudar, que a gente vai estudar junto nessa noite, é o livro de Esdras, profeta Esdras. A gente vai estar estudando o livro dele e juntos a gente vai poder entender sobre um ponto muito importante da história de Israel, um ponto muito importante da história do povo judeu. Amém? E você pode acompanhar na sua Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar pela TV. Eu vou estar usando a nova versão transformadora. E eu gostaria que você pudesse abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos mais uma vez, para a gente poder orar e entregar esse momento ao Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de desfrutar, Senhor Deus, e de ler a Tua palavra e de juntos estudarmos como igreja, Senhor Deus. Obrigado por termos acesso, Pai, à Tua palavra. Que Teu Espírito venha nessa noite, Senhor Deus, sendo o tradutor, Pai, da palavra, Senhor Deus, e trazendo a riqueza, Senhor Deus, que há nela para o nosso coração. Que juntos possamos mergulhar em mais de Ti. E que nem o cansaço, nem a preguiça, nenhuma barreira seja na nossa mente, seja física, seja aquilo que Satanás levanta contra. Venha impedir, Senhor Deus, o Teu agir nessa noite. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas mais uma vez para a palavra do Senhor. Bom, como a nossa palavra sobre os profetas menores, além da gente estudar o livro, ela tem um tema. E o tema da minha palavra é o chamado a obedecer a palavra e o compromisso com a obra divina. O livro de Esdras, ele é um ponto muito importante porque ele está situado ali na história de Israel exatamente quando o povo judeu retorna do exílio. Bom, o que foi esse exílio? Ali, após o segundo livro de Crônicas, né, o povo de Israel, ele é castigado por causa das suas más obras, por causa do seu pecado. Ele é levado para o exílio na Babilônia, né? E esse tempo de exílio foi um tempo de dificuldade, um tempo de desamparo, um tempo que o povo de Israel, o povo judeu, ele sofreu ali como escravo na Babilônia, né? E isso foi um ponto importante, foi um marco na história de Israel. Mas o livro de Esdras, ele vai justamente relatar a obra maravilhosa do Senhor Deus ao trazer muitos judeus de volta a Jerusalém depois de 70 anos de exílio na Babilônia, cumprindo assim as promessas que estão escritas no livro de Jeremias. E para a gente poder iniciar esse livro de Esdras, a gente vai lá em Jeremias, no capítulo 29, do versículo 10 a 14, vai destacar essa promessa que o Senhor fez ao seu povo.
O livro de Esdras, ele destaca justamente essa luta do povo que regressou para Israel e a luta deles para reconstruir o templo e resistir às influências pagãs do povo que ali vivia. E também esse livro, ele vai tratar do pecado na vida daqueles que escolheram adotar o que o mundo oferecia ao invés de seguir o caminho do Senhor. E aí, nesse livro, ele vai estar dividido em 2 pontos. Do capítulo 1 ao capítulo 6 vai relatar a luta do povo para reconstruir o templo. E do capítulo 7 em diante vai relatar a luta de Esdras em ensinar o povo, certo? E a gente vai poder ver essa promessa que está lá em Jeremias. Solta aí para mim, Lígia. Vai dizer assim: assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz, e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei e os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Esse livro ele começa exatamente com a certeza de que o Senhor ele é fiel àquilo que ele fala, a certeza de que ele cumpre aquilo que ele promete. E o livro de Esdras, logo no começo dele, está relatando isso. A promessa que o Senhor cumpriu na vida do povo judeu. Ele não esqueceu o povo naquela luta, ele não esqueceu o povo naquele tempo de dificuldade, mas ele estava ali chamando o povo de volta. Ele estava ali trazendo o povo de volta para que a sua promessa fosse cumprida. E esse livro, ele vai relatar a todo momento a obra maravilhosa que o Senhor fez. E o Senhor, ele usou, no capítulo 1, a gente vai ver que o Senhor ele usou um rei pagão para cumprir a sua promessa. E aí vai dizer assim, quero que você acompanhe comigo. No capítulo 1 de Esdras, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém e em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. E que seu Deus esteja com vocês, onde quer que se encontre esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes utensílios de prata e ouro, suprimentos e animais. Também lhes deram muitos presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. O rei Ciro tirou os utensílios que o rei Nabucodonosor havia levado do templo do Senhor em Jerusalém e colocado no templo de seus próprios deuses. Ciro, rei da Pérsia, deu instruções a Mitridate, seu tesoureiro, para que contasse seus utensílios e os entregasse a Sesbazar, líder dos exilados que voltaram para Judá. Isso nos ensina que o Senhor ele não perdeu o controle, nem mesmo quando o povo ele estava ali no exílio. O trono de Deus nunca ficou vazio. O Senhor sempre esteve ali, olhando para o seu povo. E enquanto Israel estava sofrendo ali na Babilônia, Deus já estava preparando tudo para que o povo retornasse, para que o povo não ficasse ali para sempre.
e é essa a promessa que o Senhor tem para o seu povo. O Senhor também tem outra promessa relatada não só em Jeremias, mas também no livro de Isaías. Ele fala sobre isso, fala sobre essa mesma promessa, que ele traria o povo de volta a Jerusalém, não só para reconstruir o povo, reconstruir o templo, mas também para reconstruir toda a nação. E Ciro, ele não foi usado apenas para autorizar o retorno do povo, mas também ele ordenou que todos os utensílios que pertenciam ao primeiro templo que havia sido construído, fossem devolvidos, fossem trazidos de volta. E aquilo que parecia tudo acabado, aquilo que parecia não ter mais solução para a nação de Israel, Deus fez trazer de volta. Assim a gente vê nesse primeiro relato que o Senhor, ele continua sendo fiel. Eu tenho certeza que durante toda a tua vida, durante algum momento da tua vida, se você já passou ou você vai passar, o Senhor vai falar contigo, vai falar ao teu coração sobre algo que Ele tem para ti. E tenha certeza, você pode estar o mais distante que for, não sei onde você vai estar, o Senhor vai fazer de tudo para te trazer de volta ou para te lembrar que Ele é fiel na tua vida. Foi assim comigo na minha vida, tenho certeza que você já passou por isso ou você ainda vai passar. Mas tenha certeza que o Senhor, Ele é fiel e que Ele permanece olhando para nós. E no capítulo 2, nós vamos ver vários nomes de várias famílias e de várias pessoas. E é onde a gente vê que o Senhor, Ele lembra de cada pessoa, Ele enxerga cada pessoa pelo nome, cada família, cada servo, cada levita. Era importante para o plano de restauração. Então, que você nunca caia nesse sentimento ou nessa besteira de pensar que você não é importante para o Senhor. Você é sim importante para Ele e Ele te conhece pelo nome. A gente vai ver o porquê essa lista aqui está escrito, mas era porque Esdras, ele tinha esse papel de escriba e aqui ele escolheu relatar a todos aqueles que foram trazidos de volta. Mas que você tenha essa certeza de que o Senhor te conhece pelo nome e que Ele quer que você faça parte do plano da promessa dEle. No capítulo 3, a gente vai ver o povo chegando em Jerusalém e vai tomar uma decisão muito importante, extremamente importante, que é de reconstruir o altar antes de reconstruir o templo. A promessa é para que eles voltassem para Jerusalém e que eles reconstruíssem o templo. Mas o povo se vê numa situação e numa posição de que ele necessita reconstruir primeiro o altar antes de reconstruir o templo por completo. E a gente vai ver isso. Quero que você leia comigo junto. No capítulo 3, a partir do versículo 1, vai dizer: no 7º mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo ele se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Então Jesua, filho de Jeozadak, junto a seus colegas, os sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, para reconstruir o altar do Deus de Israel. Eles queriam apresentar holocaustos ali, conforme a instrução da lei de Moisés, o homem de Deus. Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, e é importante que você tenha esse ponto em mente, que o povo havia um conflito com os habitantes daquela região, eles mesmo assim reconstruíram o altar no mesmo lugar original, onde havia sido construído o altar do antigo templo. Assim, eles começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor, todas as manhãs e todas as tardes. E eles celebraram a festa das cabanas, conforme prescrito pela lei, e obedeceram o número de holocaustos especificado para cada dia da festa. Ofereceram ainda os holocaustos regulares e as ofertas exigidas para as celebrações da lua nova e para as festas anuais do Senhor. O povo também trouxe ofertas voluntárias para o Senhor. 15 dias antes do início da festa das cabanas, os sacerdotes haviam começado a oferecer ao Senhor os holocaustos, antes mesmo de lançarem os alicerces do templo do Senhor.
exatamente no mesmo lugar onde havia sido construído o antigo altar. O povo decidiu que eles precisavam primeiro de quê? Do relacionamento com o Senhor. Não adiantava só primeiro eles construírem a casa se não havia um relacionamento com o Senhor. Não adianta a gente se lançar para uma obra, a gente que tem uma missão diante de Deus, diante de sua casa. Não adianta a gente se lançar para uma obra sem antes a gente estar munido, sem antes a gente estar reforçado, sem antes a gente estar em aliança com o Senhor. E o povo sentia essa necessidade no seu coração. E eu tenho certeza que você sente essa necessidade. Se você não sente, busque sentir. Busque estar alinhado com o Senhor. Busque ter um relacionamento com Ele muito mesmo antes de você pensar em agir para a sua obra. Porque o relacionamento com o Senhor é o que de fato nos sustenta, é o que de fato nos mantém de pé e é o que nos vai capacitar para a gente cumprir a obra que o Senhor tem na nossa vida. E o texto diz que eles ofereceram sacrifícios ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés. Antes de pensarem em paredes, eles pensaram na adoração. Antes da estrutura, eles buscaram um relacionamento com Deus. Mas a gente vai ver que no versículo 12 do capítulo 3, ele vai dizer que alguns, vamos lá, muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de famílias mais velhos que tinham visto o primeiro templo, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e os choros se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Lígia, eu gostaria que tu abrisse para mim, lá em Ageu, no capítulo 2, no versículo 3, que vai dizer: alguns de vocês se lembram deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora, em comparação com o anterior, deve parecer insignificante. Aí tu pode voltar para lá, Lígia. Havia um conflito aqui. Alguns dos que tinham ficado ainda em Jerusalém, alguns remanescentes do povo antigo, aqueles que não tinham ido para o exílio, aqueles que viram a glória do antigo templo, eles estavam ali em choque, eles estavam ali numa situação de que eles tinham visto a glória da primeira casa, eles tinham visto a glória daquele altar que tinha sido construído primeiro, um altar que foi destruído e que agora eles estavam vendo ele ser reconstruído. Alguns se lamentaram por isso, mas outros, vai dizer que outros gritaram de alegria, porque o altar estava sendo reconstruído. Enquanto alguns lamentavam porque o povo tinha pecado, o povo tinha sido mandado para o exílio por causa de suas atitudes, outros se alegravam com a restauração que o Senhor estava começando. Mesmo assim, a gente vê que a promessa do Senhor ela se cumpriu. Mesmo diante desse conflito, mesmo assim a promessa do Senhor ela foi cumprida. O altar estava sendo reconstruído, o templo de Deus ia ser reconstruído. Mas a partir do capítulo 4, a gente vai ver que o povo ele enfrentou dificuldade. Porque é assim, toda vida que o Senhor ele levanta a sua obra, que o Senhor vai iniciar a sua obra, vai surgir as dificuldades, vai surgir a oposição, vai surgir algum BO, algum problema para tentar parar, para tentar impedir a obra do Senhor. Mas é importante que a gente se mantenha firme, que a gente se mantenha de pé. E no capítulo 4, a gente vai ver que a restauração do templo, ela começa a enfrentar forte oposição. Os inimigos do povo, eles se aproximam oferecendo ajuda, mas com intenções erradas. Quando a sua ajuda é recusada, eles passam a agir como opositores declarados da obra. É que a gente vai ver aqui no capítulo 4, no versículo 1, que vai dizer: os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel, que era o governador ali de Judá naquela época. E Zorobabel, ele tinha um papel importante porque ele estava sendo ali o líder daquele povo. E Zorobabel, ele era um descendente
direto do rei Davi, e também ele faz parte da descendência de Cristo. Zorobabel, o Senhor Jesus, ele descende ali da linhagem de Zorobabel, que descendeu da linhagem do rei Davi. E os outros chefes da família disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos o seu Deus, como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele desde que Esar-Hadon, rei da Síria, os trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes de família de Israel responderam: de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então os habitantes da região tentaram desanimar e ameaçar o povo de Judá, para que não continuassem a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dário, o rei seguinte, rei da Pérsia, subiu ao poder. Esdras, no capítulo 4, mostra que os adversários passaram a desanimar o povo, passaram a espalhar medo, criar situações para que a obra fosse paralisada. E começa essa confusão, começa essas atitudes daquele povo que estava ali. E esse povo tinha sido colocado ali em Israel, em Jerusalém, pelo rei da Síria, tinha sido mandado para lá, para ficar lá exilado naquele lugar. E esse povo, ele estava começando a se misturar com o povo de Israel. Eles viviam outro tipo de religião, eles adoravam outros deuses, e eles estavam querendo se misturar com o povo de Israel. Só que aqui, Zorobabel e Jesua, que eram sacerdotes, eles tiveram uma decisão muito importante. Eles foram muito firmes em dizer: não quero a sua ajuda. Não quero ser contaminado por aquilo que você tem para me oferecer. Porque as intenções daquele povo não era ajudar, mas era novamente desvirtuar o povo, era novamente levar o povo ao pecado. E Zorobabel, ele sabia disso, Jesua, ele sabia disso, porque Israel já havia sido mandado para a Babilônia justamente por causa disso. Justamente por se desvirtuar do caminho do Senhor e escolher adorar outros deuses. Eles sabiam que não podiam cometer o mesmo erro. Eles sabiam que não podiam aceitar a ajuda daqueles que estavam querendo destruir o povo, estavam querendo desvirtuar as pessoas do caminho do Senhor para parar a obra. Então é muito importante que durante toda a tua vida você se mantenha firme no Senhor. Você se lembre daqueles que verdadeiramente seguem a Cristo, daqueles que querem te impulsionar para Ele, que você não aceite a ajuda daqueles que estão com intenções erradas, daqueles que estão querendo te tirar do caminho do Senhor. É muito importante que você tenha esse no seu coração, essa parceria com Deus e essa convicção que está na palavra do Senhor e que Jesus fala contigo para você permanecer firme. Que você não ceda às tentações desse mundo, que você não ceda às tentações daqueles que tentam te tirar do caminho do Senhor, mas que você se mantenha firme, seja no trabalho, seja com algum amigo, seja na sua família. Continue sendo firme em dizer não para o mundo e sim para Deus, porque isso vai te manter firme na obra do Senhor e firme no seu caminho. É importante que nós sigamos dizendo sim para o Senhor. E por conta disso, por conta que o povo disse sim para Deus e não para o mundo, a obra ela foi paralisada. A obra de reconstrução do templo ela foi parada. Isso durou cerca de 2 décadas. Foram ali em torno de 16 anos, se eu não me engano, quase 20 anos ali. A obra ela foi parada. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele tinha a certeza de que Ele estava cumprindo a promessa. E a gente vai ver que o Senhor, Ele levanta ali profetas para ajudar na reconstrução do templo. É aqui que a gente vê que no capítulo 5, algo muda. Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias. A gente já estudou aqui Ageu, a gente não lembro se a gente vai estudar Zacarias, mas é importante você estudar, complementar o estudo de hoje em casa. Depois você pode ler o livro de Ageu e ler também o livro de Zacarias. E também ler o livro de Neemias, porque foi uma informação que eu esqueci de falar. Mas no original,
Esdras e Neemias, eles são um só livro. Eles falam uma história contínua só. Mas hoje a gente está aqui estudando Esdras, mas você pode se aprofundar mais ainda nesta história sobre o exílio de Israel, lendo todos esses livros. Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, e você lê também Malaquias depois, que vai complementar todo esse estudo. Mas voltando, no capítulo 5, algo muda. Deus, ele levanta os profetas Ageu e Zacarias para despertar o povo. A palavra profética reacende a fé e o compromisso. E o povo volta a construir, não porque as circunstâncias ficaram mais fáceis, mas porque o povo decidiu obedecer novamente à voz de Deus. A gente vai ver no capítulo 5, no versículo 15, que vai dizer, o rei, capítulo 5, versículo 15, o rei instruiu Sesbazar a colocar os utensílios de volta em seu lugar em Jerusalém e reconstruir o templo de Deus em seu antigo local. O templo ele começou a ser reconstruído e graças ao que o Senhor fez, o Senhor continuou sendo fiel, o Senhor continuou agindo e Ele levantou profetas para que o povo ouvisse a sua voz e decidisse mudar e decidisse agir. E é aí que a gente vê que mais uma vez o Senhor ele está no controle de tudo. Se o Senhor trouxe o povo de volta, o Senhor ia dar todos os meios para que a obra dele fosse completada e que ela não fosse paralisada. Finalmente, no capítulo 6, a gente vai ver que a obra é oficialmente autorizada e concluída. E o rei Dário confirma o decreto de Ciro, que a gente leu lá no capítulo 1. E ainda ordena que os inimigos não atrapalhem a reconstrução. A restauração avança porque Deus estava conduzindo tudo. Esdras, no capítulo 6, versículo 14. Esdras 6:14. A gente vai ler até o versículo 22. Vai dizer assim: com isso, os líderes dos judeus puderam continuar seu trabalho e foram encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido. Finalmente, o templo foi terminado, como havia sido ordenado pelo Deus de Israel, e decretado por Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no dia 12 de março, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então, o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas e pelo restante do povo que regressou do exílio. Durante a cerimônia de dedicação foram sacrificados 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros. 12 bodes foram apresentados como oferta pelo pecado pelo pecado de todo Israel, de acordo com o número das tribos. Em seguida, os sacerdotes e os levitas foram divididos em vários grupos para servirem no templo de Deus em Jerusalém, conforme prescrito no livro de Moisés. No dia 21 de abril, o povo que havia regressado do exílio celebrou a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas haviam se purificado e estavam cerimonialmente puros. Abateram o cordeiro da Páscoa por todos que regressaram, por seus colegas, os sacerdotes, por si mesmos. Todo o povo de Israel que havia regressado do exílio participou da refeição da Páscoa, junto com todos que haviam deixado os costumes impuros dos povos que ali viviam, a fim de adorar o Senhor, o Deus de Israel. Em seguida, comemoraram durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. Houve grande alegria em toda a terra, pois o Senhor tornou o rei da Síria favorável a eles e os levou a ajudá-los a reconstruir o templo de Deus, o Deus de Israel. Aqui a gente vê a mão do Senhor agindo totalmente desde o começo, desde ali da profecia de Jeremias, da profecia de Isaías. O Senhor, Ele agindo sobre a vida do povo de Israel. Ele os trazendo de volta, mas Ele também dando recursos,
fazendo com que profecias fossem dadas para que o povo não desanimasse, mas para que o povo se mantivesse firme na obra dele. É importante que nós tenhamos o nosso relacionamento com o Senhor. Por quê? Por que o povo escolheu ali construir o altar primeiro e ter relacionamento com o Senhor? Porque eles queriam estar atentos à voz de Deus. É importante que nós queiramos estar atentos à voz do Senhor na nossa vida, para que quando a gente desanimar, o Senhor nos puxe de volta e nos lembre que Ele tem algo maravilhoso para nós, que não é para a gente desistir, que o deserto pode parecer difícil, a dificuldade pode parecer difícil, e muitas das vezes elas são, mas para que você não desista, para que você confie que a obra do Senhor na tua vida, ela é pura, completa, e Ele tem o poder de restaurar por completo toda a tua vida. É assim que Ele faz, é assim que Ele continua fazendo, e é assim que Ele vai ser por toda a nossa vida, porque o Senhor, como esse livro fala, Ele é fiel. Bom, para a gente continuar, a partir do capítulo 7, começa a segunda parte desse livro, é quando o Esdras, ele surge, e ele vai chegar ali em Israel depois de 63 anos que o povo já tinha voltado do exílio. É que Esdras, ele vai surgir ali na história e vai falar o seguinte: a partir do capítulo 7, o foco muda, agora entra em cena o homem chamado Esdras. Nome bonito, cara. Ele não era um construtor, nem um guerreiro, ele era um escriba, um mestre da lei do Senhor, da linhagem de Arão. Ele era um sacerdote da linhagem de Arão. Ele não era um guerreiro que tinha uma espada na mão, ele não era um comandante, um general. Ele era um escriba, um cara estudador da lei, um cara estudioso. Para muitos que a gente fala hoje um nerd, ele era esse cara aprofundado na lei do Senhor, mergulhado na sua palavra, e ele tinha um papel muito importante. Ele veio para ensinar o povo a obedecer à voz de Deus, para ensinar o povo a seguir a voz do Senhor e a sua palavra. E a gente vai ver mais sobre ele. Em Esdras, capítulo 7, versículo 1, a gente vai ler até o 10, vai dizer o seguinte: muitos anos depois, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok. Ele era descendente da linhagem do sacerdote Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiode, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéas, filho de Eliezer, filho do sumo sacerdote Arão. Esdras, ele era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns israelitas e também alguns sacerdotes, levitas, cantores, guardas das portas e servidores do templo viajaram com ele para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo ano. Partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do novo ano, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar decretos e estatutos ao povo de Israel. Aqui você se atente, a mão bondosa do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Por quê? Porque ele decidiu estudar, obedecer e ensinar. Ele tinha um papel muito importante, uma missão muito importante. Ele não apenas estudou, ele obedeceu. E depois de ter obedecido, ele foi lá e ensinou o povo como um mestre, como um conhecedor da lei. E Esdras, ele tinha esse papel importante. Aqui está a chave da verdadeira restauração espiritual que o Senhor tem para a nossa vida. E que Esdras entendeu. Primeiro ele estudou a palavra, depois ele obedeceu. E só então
que ele foi ensinar a palavra do Senhor. Não se trata apenas de conhecer a palavra do Senhor, mas do poder que ela tem para transformar a vida de alguém, o poder que ela tem para transformar o coração de alguém, o coração de uma nação inteira. Esse é o poder da palavra do Senhor. Esse é o poder que a gente tem acesso hoje. A gente tem isso aqui, acesso a nós, para quê? Não meramente para a gente ler, simplesmente para a gente ler rápido, não, mas para que a gente possa gastar o nosso tempo aqui, gastar o nosso coração aqui, lendo essa palavra, para que ela não só nos traga conhecimento, mas para que ela nos transforme de dentro para fora. É importante que você faça o seu devocional, é importante que você mergulhe nesse livro e que você permita que o Senhor transforme a tua vida totalmente aqui, pelo relacionamento com Ele. E a gente vai ver que as decisões que Esdras tomou, elas foram baseadas na palavra. Esdras não liderava apenas por falar, mas com exemplo. Ele confiava na mão de Deus totalmente. E a gente vai ver mais sobre isso. No capítulo 7 ainda, no versículo 27 a 28, vai dizer: louvem o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém, e que me mostrou o seu amor leal a honrar-me diante do rei, de seu conselho, de todos os seus oficiais poderosos. Senti-me encorajado, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Já no capítulo 8, no versículo 21 a 23, a gente vai ler que, ali junto ao canal de Ava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante de nosso Deus. Oramos para que Ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também aos nossos filhos e aos nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei: a bondosa mão de nosso Deus está sobre todos os que o adoram, mas seu poder e a sua ira estão contra todos os que o abandonam. Assim jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse-nos de nós, e Ele atendeu a nossa oração. Aqui a gente vê novamente a mão do Senhor agindo, a mão do Senhor sendo com eles, sendo com o povo, sendo com Esdras. E no capítulo 9, a gente vai ver que finalmente Esdras, ele chega a Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, Esdras, ele vai descobrir que o povo havia se misturado novamente com um povo errado, com um povo que praticava aquilo que não agradava ao Senhor, um povo que Deus havia condenado. O pecado, ele não havia sido abandonado completamente, e a reação de Esdras é de profunda dor espiritual. Ele rasga suas vestes, ele se humilha e ora. A gente vai ver aqui no capítulo 9, a partir do versículo 1. Vai dizer: depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram: muitos israelitas e até mesmo alguns sacerdotes e levitas não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nesta terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Os homens de Israel se casaram com mulheres desses povos e as tomaram como esposas para seus filhos. A descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos. E pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei cabelos da cabeça e da barba e me sentei, absolutamente pasmo. Então todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel vieram
e sentaram-se comigo por causa dessa infidelidade cometida pelos exilados que haviam regressado. E fiquei sentado ali atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício, levantei-me de onde havia sentado, em lamentação, com roupas rasgadas. Caí de joelhos, ergui as mãos ao Senhor meu Deus e orei. Eu quero que você leia junto comigo todo esse capítulo, porque é muito importante. É uma oração que Esdras faz não somente por fazer, mas ele faz de todo o seu coração. É um modelo de intercessão sincera, um pedido sincero, uma oração sincera que ele estava fazendo ao Senhor. Ele vai dizer, no versículo 6, e orei, ó meu Deus, eu estou profundamente humilhado e tenho vergonha de levantar o meu rosto para ti, pois nossos pecados se elevam acima da nossa cabeça e a nossa culpa chegou até os céus. Desde os dias de nossos antepassados até agora, temos vivido cheios de pecados. Por isso, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis da terra. Fomos mortos, capturados, roubados e desprezados, como acontece hoje. Agora, porém, a graça do Senhor, nosso Deus, nos foi concedida por um breve momento. Ele permitiu que alguns de nós sobrevivêssemos como remanescente e nos deu segurança neste lugar santo. Nosso Deus iluminou os nossos olhos e nos concedeu um pouco de alívio da nossa escravidão. Éramos escravos, mas em seu amor leal, nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Em vez disso, fez os reis da Pérsia nos tratarem com bondade. Ele renovou as nossas forças para que reconstruíssemos o templo de nosso Deus e restaurássemos suas ruínas. Deus deu-nos um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso? Pois mais uma vez abandonamos teus mandamentos. Tu nos advertiste por meio de teus servos, os profetas, quando eles disseram: a terra em que estão entrando está inteiramente contaminada pelas práticas detestáveis dos povos que nela habitam. Está cheia de corrupção, de uma extremidade à outra. Não permitam que suas filhas se casem com os filhos deles, nem tomem as filhas deles como esposas para seus filhos. Jamais promovam a paz e a prosperidade dessas nações. Se seguirem essas instruções, serão fortes, desfrutarão das coisas boas que a terra produz e deixarão essa prosperidade com herança para seus filhos para sempre. Tudo que nos aconteceu é castigo de nossa maldade e da nossa grande culpa. Ainda assim, recebemos um castigo muito menor do que merecíamos, pois tu, nosso Deus, permitiste que alguns de nós sobrevivêssemos como um remanescente. E, no entanto, quebramos teus mandamentos outra vez e nos casamos com pessoas que praticam essas coisas detestáveis. Acaso a tua ira não será suficiente para nos destruir, a ponto de não sobreviver nem mesmo este pequeno remanescente? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, um mero remanescente que escapou. Embora por sermos culpados, nenhum de nós tem o direito de estar em tua presença. Esdras, ele não somente ora pelo povo, mas ele também se coloca junto, orando, intercedendo por toda a nação. Ele não está ali dizendo que ele não é pecador, mas ele está se fazendo parte daquilo. Ele está orando por todo o povo para que Deus tenha misericórdia deles. Ele se inclui, ele entende que o povo exige, que o arrependimento exigia não só dele, mas de todos. E aqui ele vai interceder para que o povo se arrependa, para que o povo desfaça esses casamentos que foram feitos com povos de nações que não eram as nações do Senhor, que o povo volte o seu caminho para Deus. Aqui pode parecer que o casamento, o casamento a gente não pode se desfazer dele, a gente não pode entrar em divórcio por conta disso. O Senhor, ele abomina isso na nossa vida. E ele estava abominando isso especificamente na vida daquele povo. Não é que o Senhor está permitindo o divórcio, mas
ele está dizendo que o povo devia se separar, que o povo, Esdras está ensinando que o povo devia se separar daquele povo pagão, porque isso ia destruir novamente Israel. Paulo, lá em 2 Coríntios, ele vai falar sobre isso, vai falar sobre o casamento com um descrente. Se você é crente, que você não se põe em julgo desigual. Mas ele também vai alertar que se você era um descrente e você se casou e você se converteu ao Senhor, creia nele que Deus pode agir para a glória dele, né? Que um descrente ele pode ser convertido se você é casado com um. Mas aqui especificamente ele está falando sobre o povo de Israel daquela época, daquela nação, para que ele abandonasse esses casamentos que foram feitos e para que ele escolhesse voltar para o Senhor. E Esdras ele estava querendo ensinar isso ao povo, para que o povo obedecesse por completo a lei de Deus. Você está conseguindo entender esse ponto? Você está conseguindo absorver isso? O Senhor queria a integridade completa do coração do povo. Queria que o povo abandonasse as suas más práticas e que o povo voltasse inteiramente para Deus. E no capítulo 10, a gente vai ver que o povo ele vai responder com arrependimento a isso que Esdras instruiu, a isso que Esdras estava ensinando. Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão, diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis a nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos desta terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. E aqui vai dizer, no capítulo 4, Levante-se, Esdras, pois é seu dever nos dizer como corrigir esta situação. Nós o apoiaremos, portanto, seja forte e faça o que tem de ser feito. Algumas traduções vão dizer que, levante-se Esdras, essa é sua responsabilidade. Aqui está falando que era dever de Esdras ensinar o povo. Algumas traduções vão dizer responsabilidade. Então era responsabilidade de Esdras conduzir o povo para uma restauração espiritual. Era papel dele ensinar o povo para que fosse cumprido a palavra, para que a palavra fosse praticada da forma como ela havia sido ensinada e que o povo se arrependesse e voltasse para o caminho do Senhor. Esdras, ele cumpriu aquilo que ele se dispôs a fazer. Ele estudou, ele obedeceu e ele ensinou a palavra do Senhor a outros. Ele assumiu a responsabilidade que foi colocada sobre a sua vida. Então que nós possamos assumir a nossa responsabilidade. Eu não sei qual foi a missão que foi designada para a tua vida, não sei qual foi aquilo que você tirou ali durante a mentoria, se você é um profeta, se você é um pastor, se você é um mestre, se você é um evangelista. Mas é importante que nós assumamos a nossa responsabilidade, o papel que nos foi colocado, que a gente exerça isso com zelo, como Esdras fez, que a gente cumpra de fato o que o Senhor está nos confiando e que a gente exerça esse papel que Ele está nos confiando, que a gente cumpra com o nosso dever, que a gente ensine o povo, que a gente fale do Senhor, que a gente ame o nosso próximo, mas que a gente esteja disposto a seguir o caminho de Deus e assumir a responsabilidade que nos foi confiada. E a gente vai ver que o povo ele rompeu com aquilo que os afastava do caminho de Deus. Isso nos ensina que Deus ele é amoroso, mas também Ele é santo. Ele restaura, mas Ele não ignora o pecado. E para a gente encerrar esse estudo, hoje Deus ele também nos chama a isso, a seguir a sua voz, a começar uma restauração completa na nossa vida. E a restauração só vai começar na nossa vida quando a gente voltar o nosso coração por completo à sua palavra. Quando a gente colocar isso aqui não só na nossa boca, mas no nosso coração,
que a gente colocar isso aqui como prática diária da nossa vida. E quando a gente abandonar os pecados que a gente tem cometido e a gente assumir o nosso papel diante do Senhor, aí sim, o Espírito Santo vai nos conduzir a um tempo de obediência, a um tempo de restauração, a um tempo de plenitude em relacionamento com Deus. Então é importante que você tenha isso no seu coração, que você obedeça à voz do Senhor. E a gente vê nesse capítulo, nesse livro de Esdras, que o Senhor, Ele continua sendo fiel, Ele não esqueceu do povo, e que você tem isso no seu coração, que Ele continua sendo fiel na tua vida. E a gente vai entender também que nesse livro foi falado que a palavra tem algo muito importante para nós. Em terceiro, que é necessário que a gente se arrependa das nossas más obras. E em quarto lugar, o mais importante, que a gente assuma o nosso papel, aquilo que a gente foi chamado. Você foi chamado para ser filho, mas o Senhor, Ele também quer que você assuma essa responsabilidade que Ele te confiou, que você assuma aquilo que Ele tem para a tua vida. Se você é filho, você tem um papel de chamar outros filhos que estão perdidos para voltarem para o caminho do Senhor, para conhecerem totalmente o amor de Deus e para entender que o Espírito Santo tem uma obra completa na nossa vida. Que você se permita ser colocado nesse lugar de relacionamento e de obediência à voz de Deus e à sua palavra. Que você possa levantar da sua cadeira e que juntos a gente possa buscar agora o Senhor. E buscando entender a sua palavra, que você possa dar uma salva de palmas para a palavra do Senhor. E que juntos a gente venha mergulhar em oração e deixar o nosso coração estar sensível à palavra de Deus. Que você venha abaixar os seus olhos, fechar a sua cabeça. O pessoal do louvor vai estar cantando uma canção, mas eu gostaria de fazer uma oração junto contigo. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante de Ti, diante da Tua casa, Senhor Deus. Agradecemos, Senhor Deus, por essa palavra, ó Pai. E te pedimos, Senhor Deus, perdão, Senhor Deus, pelas nossas atitudes, perdão pelas nossas más obras, Senhor Deus, perdão pelas nossas práticas erradas, ó Pai. Que o nosso coração, Senhor Deus, venha voltar totalmente para Ti, Senhor Deus. Traz ele de volta a Ti, Senhor Deus. Faz com que o nosso coração se humilhe e se quebrante, Senhor, diante de Ti, Pai. Como Esdras fez, Senhor Deus, que ele se colocou ali, Senhor Deus, naquele lugar de intercessão pelo povo, naquele lugar de arrependimento, que o nosso coração também venha se arrepender, Pai, das nossas más obras, Senhor Deus, que a gente possa, Senhor Deus, se entregar totalmente a Ti por completo, e que no ano de 2026, Pai, Tu não tenha somente 2% da nossa atenção, mas Tu nos tenha, Senhor Deus, 100%, Pai, que venhamos estar entregues a Ti, Senhor Deus, por completo, Senhor Deus, que venhamos, Senhor Deus, colocar o nosso coração prostrado, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor, e que, Pai, não nos deixe, Senhor Deus, passar despercebidos daquilo que o Senhor está falando, Senhor Deus, nos alerta, Senhor Deus, nos chacoalha, Pai, mas nos faz, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, nos faz Te obedecer, Senhor, e que nós possamos, Senhor Deus, viver a Tua obra por completo, Pai. Não faz a nossa vontade, mas faz a Tua vontade, Senhor Deus, na nossa vida. E nos traz, Senhor Deus, de volta para Ti. Nos traz para um relacionamento com o Senhor, Pai. Nos desperta, Senhor Deus, como igreja, Senhor Deus. Nos desperta como filhos, Senhor Deus. Assumimos a nossa responsabilidade, nesse ano de responsabilidade, Senhor Deus. E a cumprir, Senhor Deus, a Tua obra, Senhor Deus, na nossa vida, Senhor Deus. Para a Tua glória, Senhor Deus. Não para que o nosso nome seja engrandecido, mas para que o Teu nome seja exaltado, Senhor Deus. Aqui nesse lugar, aqui nessa cidade, Senhor Deus. Que venhamos a se levantar, Senhor Deus, como um povo, Pai. Disposto a obedecer, disposto a estudar, disposto a ensinar a Tua palavra, Senhor Deus. Disposto, Senhor Deus, a espalhar a verdade e a vida que só Jesus tem, Senhor Deus, para todos nós. Pai, nos colocamos, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor Deus, e faz a Tua obra, Pai, em nossa vida, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Me aproximei, permaneci, o Teu amor a mim. Não desista, diga.
Se entregue. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos. Você é apaixonado por Jesus? Fez eu me apaixonar. Então queima agora. Queimou todos Vai queimando agora. amores. Vai deixando para trás todos os outros altares, todas as outras coisas que têm tomado o lugar de Deus. Outros amores. Comece a declarar: Senhor, eu preciso tomar uma posição de responsabilidade. Que a minha vida seja alinhada à tua vontade, e a tua mão poderosa e bondosa estará a meu favor. Aleluia! Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Declara, vai. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Cante Declara, isso. vai. Eu sou todo teu, fogo em teus Acende a chama dentro de você, querido. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros. Começa a declarar, começa a se liberar para viver a promessa. Todos os outros amores. Vai, você pode adorar mais, você pode se entregar mais. Fogo em teus olhos. Fez o quê? Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros nós declaramos isso em nome de Jesus. Queimou todos os outros amores. Deixa o poder de Deus crescer dentro de você agora. Deixa o poder de Deus se alinhar à vontade dEle agora. E que o Espírito Santo de Deus possa dentro de você ser como uma fornalha que vai aquecendo o teu interior. E você vai falar em novas línguas agora. E você vai ser renovado no Espírito Santo. E você não vai se sustentar. E vai dizer: ande, me encha com a tua glória, me encha. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho leite. Eu quero mais, Deus, eu quero mais, Deus. Levante as suas mãos, aumente o volume, vamos. Eu ainda tenho fome, Diga: eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir fogo em meus o fogo que acende o meu interior e fez eu me apaixonar. Diga: queimou todos os outros. Começa a declarar, declara isso, vai. Se entrega totalmente. Você que nunca mais chorou, você que nunca mais aguou o altar do Senhor com as suas lágrimas. Deixa o Espírito Santo reacender. Deixa o Espírito Santo reacender o teu interior. Os teus momentos de oração. Cadê os teus altares? Por que você não me procura mais? Aonde estão as tuas lágrimas? Aonde está o teu interior?
Não adianta por fora. Eu não quero você somente por fora. Eu quero você por dentro. Levante sua mão e diga: Senhor, eu me entrego por dentro. Eu me entrego por dentro a Ti. Sem o altar, sem o microfone na mão, sem o instrumento na mão, sem a ministração, somente você e eu, somente você e eu. A chama não Vai, se entrega agora. Eu me torno responsável, me tornando responsável. A chama não vai, não pode apagar, não pode. Nos tornamos, declara, vai. Responsáveis por esse tempo. A chama não vai apagar. A chama não vai apagar. Eu não sei se você, no final do livro de Esdras, se você meditando pensou: que homem é esse? Meu Deus, toda vez que eu começo a ler o livro de Esdras, que chega nessa parte, eu começo a encher os meus olhos de água e pergunto assim: Senhor, que homem é esse? Que se dobrando diante de Ti, mudou toda uma geração. Você entende que não foi, ele não se levantou para o povo e disse: vocês têm que mudar. Ele tomou atitude de mudança, atitude de responsabilidade, e o povo todo mudou com ele. Tome atitude de mudança e a sua mulher muda. Tome atitude de mudança e o seu marido muda. Tome atitude de mudança e os seus filhos te seguirão. Tome atitude de mudança. Se ajoelhe diante do Senhor e diga: Senhor, olha essa causa. Porque somos culpados. Porque somos culpados diante de Ti. E o Espírito do Senhor, a mão bondosa dEle, vai ser a teu favor. E você vai ver teus filhos no altar, em nome de Jesus. Você vai ver seu marido no altar. Você crê nisso? Você crê nisso? Então começa a tomar a tua parte. Porque o povo diz assim: levanta-te, Esdras, retoma a tua responsabilidade. Talvez os teus parentes não tenham condições de dizer isso. Retoma a tua responsabilidade. Mas nas ações, eles estão esperando por mim e por você, para retomar o nosso altar, a nossa responsabilidade. E a mão bondosa do Senhor. Alguém está aqui, diga aleluia. Alguém está aqui, diga glória a Deus. As mãos do Senhor estão viradas para você agora. Aprendeu batalhar. Seu nome é Jeová Jireh, irá chover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver. Eu creio. Venha o que vier, irá chover de novo. Eu creio em Ti. Não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irá chover de novo. Eu creio em Ti. O Senhor está esperando uma geração responsável, uma geração que vai reconstruir o altar, uma geração que vai reconstruir as orações, os jejuns, as consagrações. Uma geração que será exemplo de transformação. Antes de começar no outro, tem que começar em nós. Tem que começar em nós. Temer porque se eu estou guardado por quem
direi, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier. Se a mão bondosa de Deus estiver conosco, Deus provedor, ninguém poderá resisti-lo. Se a mão bondosa de Deus estiver conosco, ninguém poderá resisti-lo. Seja reis, sejam sacerdotes, sejam família, sejam os que estão retos ou os que estão tortos, ninguém resistirá ao Senhor. Você pode dizer isso: ninguém resistirá ao Senhor. E nem eu resistirei ao Senhor. Eu quero me entregar essa noite a Jesus. Entregue-se agora a Jesus, entregue-se. Que não adianta você querer mudar uma situação que aonde o que está torto é você. A ver, minha situação está torta. Não, quem está torto é você. Endireite-se diante do Senhor e Ele vai derramar uma mão bondosa sobre você. E tudo se moverá a teu favor. Essa é a verdade. Alinhe-se ao Senhor. Vamos fazer os nossos grupos de oração agora. Procure um irmão, uma irmã, convide para orar nessa hora. Homens com homens, mulheres com mulheres. Vamos orar juntos. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor nos convence, ó coisa linda. O Espírito do Senhor nos impulsiona. O Espírito do Senhor nos aquece. O Espírito do Senhor nos move, nos fortalece. Oh, Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Ele habita no seu santo templo. E faz transformação aonde Ele quer, aleluia. Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, e chuva forte é você, e o vento forte é você. É o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Vai, meu irmão, vai, minha irmã. Busca o sobrenatural. Busca o sobrenatural. Busca a cura. O Espírito de Deus está curando no nosso meio aqui essa noite. O Espírito Santo está tirando perturbações. O Espírito Santo está movendo para longe de você ansiedade e depressão. Busque a Ele agora. Se entregue a Ele agora. Ele retira o medo que faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, que a chuva forte é você, e o vento forte é você. É o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me escando com o peso.
E mais perto da glória, mais perto da morte, mas o medo quer me parar. Não, não, então me tira. Tira o medo agora, tira o medo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo medo vai embora, todo medo vai embora. A tempestade é você, e a chuva forte é você, e o vento forte é você, e o que me faz tremer. É tudo sobre você. Escuta, escuta. Se tem alguém que está precisando muito, entra agora no meio do círculo. Se tem alguém aqui que está precisando muito, eu vim porque eu estou precisando demais de oração. Entra no meio do círculo, te ajoelha. Entra no meio do círculo da oração e te ajoelha. Só se você tiver coragem. Porque quem está precisando tem. Quem está precisando tem, meu irmão. Quem está precisando tem, minha irmã. Se você não tem coragem é porque não está precisando. Mas se está precisando, entra no meio agora, te ajoelha. E todos os outros irmãos vão orar por ela e agora. Todas as outras irmãs vão orar por ela agora. Manda a vergonha embora, manda o medo embora. Entra no meio do círculo e pede oração. E o mesmo Espírito de mão bondosa, eita, vai curar essa noite em nome de Jesus. O mesmo Espírito de mão bondosa está aqui essa noite e vai curar. Todos os outros agora, soltem as mãos, soltem as mãos. Soltem as mãos, levantem as mãos para o irmão que está no meio. Levantem as mãos para a irmã que está no meio. E comece a declarar agora cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, pastor, eu posso entrar? Entre. Está precisando de oração? Entra no meio agora. Está precisando de cura? Entra no meio agora. Está precisando de resposta? Entra no meio agora. E as orações dos justos moverão o coração de Deus. Oh, todo espírito contrário à vontade de Deus, sai agora em retirada, em nome de Jesus. Toda palavra maligna, todo trabalho de feitiçaria, de macumbaria, e foi feito contra essa família, agora perde força, porque o Espírito de Deus renova alianças aqui essa noite. O Espírito de Deus se levanta contra tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que derrubou altares, que quebrou alianças, e refaz alianças essa noite. Agora eu queria que você abraçasse alguém do seu lado, mas principalmente a pessoa que está no meio. Receba um abraço agora, receba um abraço. Receba cura. Receba cura. Abrace alguém do seu lado e diga: receba cura. Ah, se você descobrisse como esse abraço pode curar. Se você descobrisse, você abraçava mais. Se você descobrisse, você daria mais a paz do Senhor. Ah, se você soubesse como é importante dizer a paz do Senhor. Ah, se você soubesse que às vezes a gente não está com paz dentro, mas o Senhor é aquele que renova de dentro para fora. Oh, Pai, eu oro por aqueles que estão em casa também, que estão passando por distanciamento, por dores, Senhor, por mágoas, que o Senhor possa alcançá-los. O Senhor conhece cada dor, o Senhor conhece cada luta, o Senhor conhece cada desafio. Oh, meu Deus, meu Deus. Nós buscamos a Ti, nos arrependemos dos nossos pecados.
e voltamos a Ti essa noite. O que vale ter as Poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios e não minha alma. Quero me entregar a Ti, entregar a minha com adoração. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, As harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois de que vale ter Tudo e não ter nada, Te dá meus lábios e não minha alma. quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração. Levante as mãos para sua casa, comece a orar pela sua família. Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa família. Nós acreditamos, Senhor, naquilo que o Senhor falou sobre elas. Que cada um deles, Senhor, há de Te conhecer e ter a oportunidade de salvação. Pai, se há alguém enfermo, cura agora. Se há alguém se distanciando do Senhor, que o Senhor agora aproxime em relacionamento. Senhor, nós declaramos que a nossa casa Te servirá. Isso, vá falando os nomes deles. Fale os nomes. Você precisa ligar cada um deles. Vá dizendo os nomes. Em nome de Jesus eu declaro que ele há de se converter, que ele há de ser alcançado por Ti, que ele há de abandonar esse tráfico, abandonar essa droga, que ele há de abandonar, Senhor, isso que está fazendo mal a ele. Deus, em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito entre aonde a gente não consegue entrar e transforme aquilo que a gente não consegue transformar. Nós colocamos diante de Ti a causa da nossa família e eles hão de ser resgatados pelo nome de Jesus. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu viverei isso em 2026. Em nome de Jesus. Queria agora que você preparasse para dizimar, para ofertar. Nós vamos orar sobre os nossos negócios, sobre as nossas finanças. Se você precisa de envelope, levante sua mão. Os meninos vão deixar até você. Se você quer fazer pelo Pix, vai ser colocado nas telas, nas TVs. Mas eu queria que agora você prestasse atenção na oração e colocasse diante de Deus a sua necessidade. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo que tem sido escassez, que tudo aquilo, Senhor, que tem vindo como perturbação na nossa mente por falta de alguma coisa, por necessidade de alguma coisa, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que tudo o que temos é Teu e que as nossas finanças também serão, Senhor, espelho da Tua glória. Por isso somos fiéis a Ti, e diante da necessidade, em Ti a abundância, em nome de Jesus. Pode trazer, traga seu envelope, sua oferta. Você que fez pelo Pix, levante sua mão, adore, adore. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá. Adore, adore. E o Cordeiro está nele, oh, crejam, Ele traz o que? Consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano, soberano em poder, Ele virá, oh,
Senhor, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Bote as mãos na sua mente. Aí está o campo de batalha. Vença agora. Talvez você olhe como Esdras para todos os lados e veja só erros, pecados, iniquidades. Mas o Senhor é aquele que te chama a posicionar. Fala comigo. Posicionamento. Em nome de Jesus. Fala comigo. Responsabilidade. Em nome de Jesus. Que tudo aquilo, coloca as mãos na sua mente. Que tudo aquilo que veio sobre você como perturbação, perca a força agora. Que toda dor emocional perca a força agora. E que o Espírito Santo de Deus possa ser fortalecido em ti, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Não vou chamar para frente porque a gente fez o apelo para meio dos círculos de oração. Então se alguém estiver enfermo e foi para o meio, foi curado. Queria orar pelo Ricardo, vamos cantar parabéns para ele. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Vamos orar sobre o Ricardo? Levante as mãos. Para cá, para baixo, né, cara? Que o pessoal vem dar um abracinho em tu. Levanta as mãos para cá. Pai, aqui está teu filho. Que o Senhor possa estar sempre fortalecendo o Ricardo, tanto na sua saúde, como na sua vida. Fortalecendo ele no seu coração, como marido. Fortalecendo ele como empresário. Mas também como ministro, principalmente como ministro. Para que ele possa ter gozo de estar na tua presença sempre, Senhor. Então nós te abençoamos, Ricardo. Você tenha saúde, você tenha unção. E em nome de Jesus, 2026 seja um ano maravilhoso para ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Bora cantar parabéns? Parabéns pra você. Os homens podem vir abraçar o Ricardo. Tá, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ele é crente, ele é crente. Ele é crente, ele é crente, ele é crente. Ele ora, ele ora, ele ora, ele ora, ele ora. Pra Jesus, Cadu, Deus te abençoe. Deixa eu dar a benção final. Eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor esteja na tua entrada, na tua saída, na tua ida e na tua volta. Que Ele esteja nos teus caminhos e te dê a paz em nome de Jesus. Dê uma salva de palma. Dê a paz do Senhor para a pessoa do seu lado. Aos visitantes, Deus abençoe vocês. Voltem sempre à casa de